Olá, tudo bem? A paz? Estamos estudando a questão histórica dos nossos textos que abordamos em todas essas aulas. Mateus capítulo 1 e 2 e Lucas 1 e 2, as narrativas da infância de Jesus. E conversamos sobre aqueles elementos que a gente tem certeza que as comunidades cristãs traziam, pensavam, pregavam, acreditavam, que são as coisas que a gente encontra em concordância nos dois textos evangélicos. Você se recorda? Relembrando rapidamente, nós encontramos nos dois evangelistas que Maria é casada com José, filho de Davi, que o anjo do Senhor anunciou a vinda, o nome de Jesus e a missão do menino Salvador, que é filho de Davi. Nós encontramos que Maria concebeu pelo Espírito Santo antes de conviver com José, e ela deu à luz a Jesus no tempo do rei Herodes, e que o nascimento de Jesus provocou uma grande alegria, e que eles se instalaram, Jesus, Maria e José, a Sagrada Família, na cidade de Nazaré. No nível dos temas teológicos, os dois evangelistas concordam ainda em certos pontos. Falamos dessa questão histórica, do pensamento das antigas comunidades cristãs, dos primeiros cristãos, dos primeiros grupos ali de cristãos. E agora, quanto à teologia ou temas teológicos, ainda encontramos essas concordâncias. É revelada a verdadeira identidade de Jesus. Quem é Jesus? Ele é o filho de Abraão, filho de Davi por José. Lucas 2:5 e Mateus 1:18. Também se diz que Jesus é o Cristo, que Jesus é o Messias esperado que realiza as Escrituras. Ambos os evangelistas notam a ligação estreita entre Jesus, gerado pelo Espírito Santo, e Deus. Ambos insistem na virgindade de Maria e sublinham o tema universalista, como vemos em Mateus capítulo 2, versículos 1 seguintes e Lucas 2, 31, 32. Quando se diz universalista, é o nome que quer dizer que a salvação trazida por Jesus é para todos. No nível dos processos literários usados, os dois evangelistas concordam ainda em 3 pontos. No uso de uma genealogia para situarem Jesus na história, no uso do mesmo esquema de narração de anúncio, nos casos de José, Zacarias e Maria. Pode ver que os textos foram construídos da mesma forma. No uso da mesma composição do gênero midrástico, que procede por citação, Mateus, ou por alusão, Lucas, e que se apoia nos mesmos textos bíblicos. Vamos recordar quais são? Miqueias, capítulo 5, versículo 1 seguintes. Nós vamos ter citação ou alusão citação em Mateus, capítulo 2, versículo 5, e alusão em Lucas, capítulo 2, versículo 4, quanto à cidade de Davi. E também Isaías 7,14, a virgem que conceberá. Mateus cita esse texto em capítulo 1, versículo 23, e Lucas faz alusão no capítulo 1, versículo 31. Então veja, entenda, assim podemos provar
a existência dos elementos mais importantes referentes à infância. Isso que acabamos de citar na última aula. E nessa são os elementos mais importantes quanto à infância de Jesus. Na tradição comunitária, situada na fonte de Mateus e Lucas, na tradição ali daqueles primeiros grupos de cristãos, não somente a primeira comunidade veiculava elementos relativos ao nascimento de Jesus, mas também os processos de leitura do acontecimento de Jesus a partir da Escritura já estavam em andamento. Em suma, muitas vezes deixamos registrados paralelos entre as histórias populares judaicas da infância dos patriarcas e as narrativas de Mateus, que apresentam Jesus como o novo Moisés, e de Lucas, nas quais Jesus é apresentado como o novo Samuel, Esses paralelos só se podem explicar no crisol da comunidade primitiva, porque lembre-se, a comunidade primitiva era formada por judeus cristãos, judeus que sabiam de cor, que tinham claramente toda a Torá, toda a história de Moisés, toda a história de Samuel, e além desses textos que nós temos no nosso Primeiro Testamento, o Antigo Testamento, lembre-se que eles também conheciam bem toda a literatura intertestamentária, todos os outros textos que a gente chama de apócrifos, os textos midráshicos que eram usados pelos pregadores nas sinagogas. Pode parecer bastante coisa, né? Talvez você imagine, meu Deus, como assim eles sabiam tudo isso de cor e tinham isso na mente? Bem, imagine que hoje nós temos, não sei nem comparar, talvez muito mais que 10 vezes o acesso à informação de tudo o que está acontecendo no mundo inteiro através da internet e dos meios de comunicação. Veja quanta coisa que tem impregnada da nossa mente, no nosso espírito, no nosso celular. E a gente, de certa forma, abarca esses conhecimentos, essas informações. Naquele tempo, as pessoas religiosas mergulhavam plenamente nos textos, conheciam os textos, era isso que habitava em suas mentes. Não tinham tempo de gastar os seus pensamentos, os seus minutos com outras coisas que nós temos hoje, com tantas distrações. Então é muito possível, sim, todo esse conhecimento dos textos, de cor e salteado, inclusive, como um bom judeu. Continuando, já estamos nos alongando e falamos muito pouco ainda. Então essas comunidades judaico-cristãs estavam ali impregnadas dessas tradições da sinagoga. Em um ponto importante, Paulo permite datar um acontecimento definido, quando em Romanos capítulo 1, versículo 3, ele fala do Filho de Deus nascido da estirpe de Davi segundo a carne. O que Paulo quis dizer com essa frase, hein? Vê-se que pelo menos este elemento, sem falar das confissões de fé em Cristo, Filho de Deus, e dos processos da exegese midrášica, muito usados também por Paulo, era conhecido nas comunidades. Antes, veja, quando foi que Paulo escreveu isso aí? Antes do ano 57 e 58. Olha a construção do cristianismo, que maravilha. Então, porque essa é a data, né, da carta ou da epístola aos Romanos. Alguns exegetas pensam que o tema da filiação davídica de Jesus é uma dedução pós-pascal. E é verdade também, podemos. Porém, a comunidade cristã
teria proclamado Jesus, Senhor e Cristo na ressurreição, como lemos lá em Atos capítulo 2, versículo 36. Então, depois ter-lhe-ia atribuído a filiação davídica. Então, veja só. Primeiro se reconheceu Jesus como Senhor e Cristo, o ressuscitado, depois como filho de Davi. Na realidade, se em Israel era efetivamente esperado o Messias, filho de Davi, essa espera estava longe de ser partilhada por todos. Porque num ambiente, pense lá na sua comunidade, quantas pessoas diferentes, quantos movimentos diferentes, quantas pastorais diferentes, cada um pensando de um jeito, achando que de uma forma diferente de se expressar. No judaísmo também era assim, claro, não era um pensamento uniforme, único. Por exemplo, em Qumran, que é aquela comunidade onde esperava-se o Messias de Israel, sem que se insistisse em sua filiação davídica. Então, o reconhecimento messiânico não implicava necessariamente tal filiação. Na verdade, isso foi construído depois. Provavelmente por volta dos anos lá dos evangelhos de Mateus e Lucas. Então, aproximadamente no ano 56 da nossa era, Paulo alude ao nascimento de Jesus. Lembra? Gálatas capítulo 4, versículo 4, facinho de guardar para quem não estava se recordando. Quando chegou a plenitude do tempo, enviou Deus o seu Filho, nascido de uma mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam sob a lei. Para Paulo, como para Mateus e Lucas, o tempo da salvação, a realização dos tempos já chega no acontecimento do nascimento de Jesus. Olha que maravilha, olha a importância do Natal. Neste acontecimento já é lembrada a sua missão libertadora, sua missão salvadora. Veja a importância e o significado do Natal, que hoje comemoramos de uma maneira tão breve, né? E às vezes sem passar pela nossa mente todo esse significado de todas essas aulas, desses temas que falamos aqui. Que tenhamos daqui para frente diferentes natais e que também possamos celebrar o nosso Natal, o nosso novo nascimento. Assim seja. Amém.